Boa noite. Boa noite. Presidente do Supremo suspende todas as investigações que usam dados compartilhados pelo COAF e a Receita Federal sem autorização judicial. Decisão de Dias Toffoli acolhe pedido da defesa de Flávio Bolsonaro e para processos até o julgamento final da Corte. E o presidente diz que, da parte dele, está definido. O filho Eduardo será indicado para assumir a embaixada brasileira em Washington. Declaração de Bolsonaro foi antes da posse do novo presidente do BNDES no Planalto, Gustavo Montezano. Coordenador da Lava Jato pede exoneração do cargo. José Alfredo de Paula alegou problemas pessoais, mas jornal diz que decisão é por descontentamento com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Paulistano está mais crítico com o trabalho infantil e mais tolerante a medidas para inibir a violência contra as mulheres. Segundo a pesquisa da rede Nossa São Paulo com o Ibope, 86% dos moradores da capital não concordam que trabalhar é mais importante do que o estudo. Não me perturbe. Mais de 455 mil pessoas pedem bloqueio de ligações de telemarketing. Cadastro Nacional de Empresas de Telecomunicações entrou em operação hoje e chegou a ficar fora do ar por excesso de usuários. Cena rara no litoral norte de São Paulo. Filhote de baleia jubarte é visto pela primeira vez ao lado da mãe, em observatório de Ilhabela. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Criminosos tentaram explodir um carro forte na noite desta segunda-feira entre a cidade de Piedade e Ibiúna, no interior paulista. O veículo recebeu quase 40 disparos de fuzil. A quadrilha está foragida. Na tentativa de assalto, os bandidos colocaram fogo em um outro veículo para bloquear o trecho do quilômetro 84 da rodovia Bungiro-Nacal, entre os dois municípios. Segundo as autoridades, o ataque partiu de dois carros. Eles efetuaram os disparos no veículo da Protege, que conseguiu furar a barreira e seguiu até a delegacia da Polícia Civil de Piedade. O motorista não sofreu ferimentos. A polícia apontou que as marcas no carro blindado são de calibre .50 de alto impacto. Foi declarada ou deflagrada hoje em São Paulo uma operação da Polícia Federal em parceria com a Agência Norte-Americana de Combate às Drogas. Ao menos 3 pessoas foram presas no estado, incluindo funcionários da área da saúde. Cerca de 40 policiais federais participaram da Operação Ampula contra o tráfico internacional de opioide. A PF desarticulou um grupo de funcionários da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo que desviava o medicamento fentanil. A polícia também realizou buscas no Hospital Israelita Albert Einstein. Ao todo, foram expedidos 8 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão no estado paulista e em Santa Catarina. Uma pessoa envolvida já estava presa nos Estados Unidos. Segundo as investigações, as ampolas do anestésico eram levadas do Brasil para serem misturadas com cocaína e heroína. A Santa Casa de São Paulo afirmou não ter informações sobre o envolvimento de funcionários no desvio de medicamentos que são de alta letalidade se usados indevidamente e disse que abriu uma sindicância para apurar os fatos. O hospital também se colocou à disposição da Polícia Federal. O Albert Einstein disse que forneceu todas as informações necessárias à Polícia Federal e está colaborando com a investigação. O paulistano está mais crítico em relação ao trabalho infantil e um pouco mais tolerante à adoção de medidas para inibir a violência contra a mulher. É o que mostra a pesquisa realizada pela Rede São Paulo em parceria com o Ibope Inteligência. Veja os números. De acordo com a pesquisa Viver em São Paulo, Assistência Social, 86% dos moradores da capital paulista não concordam com a afirmação de que trabalhar é mais importante para a formação das crianças do que o estudo. No ano passado, o número de entrevistados que se mostraram críticos ao trabalho infantil era de 77%. 69% dos entrevistados disseram discordar totalmente da afirmação de que, para crianças, trabalhar é mais importante do que estudar. Em 2018, eram 59%. A pesquisa também aponta que os moradores da capital paulista defendem a palmada na educação de crianças e adolescentes.
62% disseram concordar com a afirmação. Em 2018, eram 63%. A percepção dos paulistanos quanto à violência contra a mulher também foi alvo da pesquisa. Considerando as respostas por sexo, diminuiu entre os homens a visão de que a ampliação das penas a quem comete agressão contra a mulher é a medida que mais ajudaria no combate à violência doméstica. 43% não concordam com a afirmação. Em 2018, eram 50%, queda de 7 pontos. Nessa etapa da pesquisa, os entrevistados poderiam citar até 3 ações que considerem prioritárias para combater a violência contra a mulher. Além da ampliação de penas, as medidas mais citadas foram agilizar o andamento da investigação das denúncias e ampliar os serviços de proteção de mulheres em situação de violência em todas as regiões da cidade. O levantamento foi feito com base em 800 entrevistas feitas por coleta domiciliar ou online entre os dias 3 e 23 de abril no município de São Paulo. O índice de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. No primeiro dia de funcionamento do Não Me Perturbe, milhares de pessoas já pediram para não receber mais as chamadas indesejadas. O novo sistema de cadastro nacional bloqueia ligações de telemarketing. Quem nunca passou por isso? Está concentrado no trabalho ou longe do telefone até que alguém liga para vender alguma coisa. Já aconteceu quando eu estava fazendo a unha, eu acabei borrando a unha para atender, era telemarketing, não era tão importante e acabei não aproveitando a ligação e tendo que pagar para refazer aquela unha. Outras empresas querendo falar com outras pessoas e aí eu atendo, nunca sou eu, falo não é este número e continuam me ligando. Se tem gente que perde a unha feita, a concentração, a maioria perde mesmo, é a paciência. Atrapalha. Porque às vezes a gente acha que é uma ligação importante, de algum número importante, a gente vai retornar, o número é indisponível, porque é telemarketing. E aí quando vai ver é alguém querendo te vender alguma coisa, né? Que você não precisa. Para resolver essa situação, começou a valer hoje o cadastro nacional batizado de Não Me Perturbe, que promete bloquear as ligações indesejadas. Basta preencher um formulário no site www.nãomeperturbe.com.br com o nome, CPF, o número do telefone e o e-mail. Depois de cadastrado, o consumidor poderá escolher as companhias que não poderão ligar para o telefone registrado. Depois do cadastro aqui na internet, o prazo é de 30 dias para deixar de receber as ligações. A iniciativa da própria Anatel, que depois de 3 anos e meio recebeu mais de 86 mil reclamações de clientes por causa de chamadas indesejadas. E as empresas que mais perturbavam as pessoas toparam entrar no projeto Não Me Perturbe. As empresas que fazem parte do cadastro são Algar, Claronet, Nextel, Oi, Sercontel, Sky, TIM e Vivo. Estima-se que 1/3 de todas as ligações de telemarketing são provenientes do setor de telecomunicações. As companhias que descumprirem a regra podem ser advertidas ou multadas em até 50 milhões de reais. A nova lista não vale para serviços como ligações de bancos. E a ideia realmente agradou. O site chegou a receber 40 mil registros simultâneos e teve momentos de instabilidade para fazer novos cadastros. Nas 12 primeiras horas no ar, foram quase 250 mil pessoas que pediram para não receber mais ligações dessas empresas. Acho que essa medida pode ser interessante para a população que se incomoda e que não gosta de receber essas ligações e se incomodar. É muito difícil a gente pedir e eles atenderem que retirem o nosso nome do cadastro. Então, se tem um sistema em que a gente mesmo consegue fazer isso, é muito mais fácil. E até esta tarde, mais de 580 mil pessoas já haviam se cadastrado para não receber mais as ligações das operadoras. Foram presos no Rio 13 suspeitos de investirem em imóveis da milícia que age na comunidade da Muzema e em outras localidades da zona oeste do Rio. De acordo com as investigações, os paramilitares costumam recorrer a sócios ocultos para construir imóveis sem autorização do poder público. A operação foi realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o grupo paramilitar que ergueu os edifícios ainda age nos bairros da zona oeste do Rio. Dos 13 presos, 12 foram detidos no Rio e 1 no Piauí. Outras 6 pessoas ainda são procuradas.
Apenas um dos principais alvos da operação, uma mulher, teria movimentado quase 25 milhões de reais para a milícia em 4 anos. Além das prisões, também foram suspensas as operações de 2 empresas que atuaram na construção dos prédios. Em abril, o desabamento de 2 edifícios construídos pela milícia no local matou 24 pessoas. Os imóveis, de 5 andares, ficavam no condomínio Figueiras do Itaiangá. A Prefeitura do Rio afirmou à época que chegou a interditá-los em 2 ocasiões. O desmoronamento ocorreu dias depois de uma forte chuva. O Ministério Público do Trabalho e a mineradora Vale assinaram um acordo que define o pagamento de indenização aos familiares das pessoas que morreram no rompimento da barragem de Brumadinho em 25 de janeiro. Os cônjuges, filhos e pais dos trabalhadores vão receber R$ 700 mil individualmente. Já os irmãos receberão individualmente R$ 150 mil. Também será paga a pensão vitalícia para os dependentes dos falecidos até os 75 anos de idade. Até o momento foram identificados 246 mortos na tragédia de Brumadinho. 24 pessoas continuam desaparecidas. E a cidade de Coronel João Sá, no nordeste da Bahia, que ficou inundada após o rompimento da barragem do Coati, vai receber ajuda humanitária da União de R$ 265 mil. Dinheiro que será usado na compra de produtos básicos, como colchões e kits de higiene e de limpeza. O rompimento da barragem em 11 de julho deixou um total de 400 desabrigados e 2.840 desalojados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu processos com dados do COAF. O pedido para suspensão de inquéritos em todas as instâncias envolvendo compartilhamento de dados por órgãos de controle, como a Receita Federal, o COAF e o Banco Central, sem autorização prévia, partiu da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. O ministro embasou sua decisão no fato de que a legalidade do compartilhamento de informações nesses moldes é tema de um processo, cujo julgamento de mérito está marcado para novembro e valerá para todo o judiciário. Com isso, todos os casos desse tipo ficam suspensos até que o Supremo julgue a questão. Com o parecer do presidente da Corte, o processo contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, pode sofrer efeitos. A decisão também paralisa a investigação contra o senador. A defesa de Flávio Bolsonaro já tinha tentado anular a investigação algumas vezes, mas teve os pedidos negados. Agora, os advogados aproveitaram um processo que já tramita na Corte, que discute a possibilidade de dados bancários e fiscais serem compartilhados sem a intermediação do Poder Judiciário. A defesa afirma que o Ministério Público do Rio de Janeiro usou o COAF como atalho e se furtou do controle do Poder Judiciário. Outro argumento é o de que as informações bancárias já estavam com o COAF quando a quebra de sigilo foi posteriormente autorizada judicialmente. No caso do senador, o Ministério Público Estadual pediu a quebra de sigilo para investigar suposta prática de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, quando ele era deputado estadual. No relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, foi apontada a movimentação atípica de R$ 1.200.000 em uma conta em nome do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Queiroz declarou que usava o dinheiro sem o conhecimento do então deputado para pagar colaboradores informais. O coordenador da Operação Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, José Alfredo de Paula, pediu exoneração do cargo 2 meses antes do fim da gestão da procuradora Raquel Dodge. A demissão ocorre em meio à divulgação de mensagens atribuídas a procuradores da Lava Jato e ao então juiz Sérgio Moro. O jornal O Globo antecipou a informação da demissão do procurador José Alfredo de Paula Silva. O coordenador do grupo de trabalho da Lava Jato na PGR teria pedido demissão na sexta-feira, mas a informação só foi divulgada hoje. Em ofício, Silva justificou a decisão de deixar a procuradoria por motivos pessoais, mas o jornal atribui a decisão do procurador a um descontentamento com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, por causa do ritmo das investigações da Operação Lava Jato. Em contrapartida, Dodge se encontrou hoje em Brasília com Deltan Dallagnol e demais integrantes da Força Tarefa da operação em Curitiba.
A reunião ocorreu um mês após o início da divulgação de mensagens que supostamente foram trocadas entre procuradores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, do PSL. O objetivo do encontro foi discutir o vazamento das conversas e avaliar a situação do ponto de vista institucional. As primeiras conversas foram publicadas no dia 9 de junho em uma reportagem do site The Intercept Brasil. Após a divulgação, outros diálogos vieram à tona e foram publicados por outros veículos de comunicação. Mensagens divulgadas ontem, obtidas pelo site The Intercept Brasil e analisadas em conjunto com o jornal Folha de São Paulo, indicam que Deltan Dallagnol montou um plano para lucrar com a Operação Lava Jato. As conversas são do ano passado e mostram Deltan discutindo com o procurador Roberson Pozzobon sobre a possibilidade de constituir uma empresa registrada em nome de familiares. Em uma das conversas, os procuradores cogitaram uma estratégia para criar um instituto e obter elevados cachês. Deltan Dallagnol ainda não se posicionou sobre a divulgação das novas conversas. Já Sérgio Moro criticou a publicação das mensagens. O ex-juiz não reconhece a autenticidade do material publicado. Hoje no Twitter ele disse, abre aspas, essa campanha contra a Lava Jato e a favor da corrupção está beirando o ridículo, fecha aspas. Deltan Dallagnol e os demais procuradores da Operação Lava Jato, que aparecem nas trocas de mensagens, sempre negaram as irregularidades. E o Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rocha Del Moreira, decidiu fazer uma apuração preliminar para avaliar se os procuradores da Lava Jato, Deltan Dallagnol e Roberson Pozzobon, cometeram falta funcional ao supostamente se articularem para lucrar com a realização de palestras pagas. O corregedor afirmou no despacho que, se forem comprovados os fatos relatados, a conduta dos dois procuradores da Lava Jato pode caracterizar falta funcional. O presidente Jair Bolsonaro disse que, de sua parte, está definido que o filho Eduardo será indicado para assumir a Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. O presidente participou hoje da posse do novo presidente do BNDES. Pela manhã, o presidente, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, participou da cerimônia de hasteamento da bandeira na área externa do Alvorada, em Brasília. Em seguida, se reuniu com um conselho de governo. Estavam presentes, entre outros ministros, Paulo Guedes, da Economia, Tereza Cristina, da Agricultura e Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Ao sair, Bolsonaro voltou a falar sobre a indicação do filho, Eduardo Bolsonaro, cotado para assumir a Embaixada do Brasil em Washington, Estados Unidos. A minha parte está definido, conversei com ele novamente, foi acho que anteontem. Há interesse, sim, a gente fica preocupado, é uma tremenda responsabilidade e acho que se tiver argumentos contrários, né, que não seja isso, chulo que se fala por aí, eu estou pronto. Não é nepotismo, tem uma súmula do Supremo nesse sentido. O presidente destacou, no entanto, que ainda faltam algumas etapas antes de oficializar a indicação. Entre elas, uma consulta que deve ser feita ao governo norte-americano. Bolsonaro mencionou a intenção de indicar o filho para a embaixada na semana passada. Desde então, a ideia vem sendo criticada e apoiada por políticos e diplomatas. A indicação, se for efetivada, ainda tem que ser aprovada pelo Senado. Hoje, o presidente da casa, Davi Alcolumbre do DEM, disse que ainda não foi procurado por nenhum integrante do Palácio do Planalto para discutir a possível indicação de Eduardo Bolsonaro ao cargo. Evitando fazer previsões, disse que no dia saberemos se o nome de Eduardo Bolsonaro será aprovado ou não. Questionado sobre um possível desgaste com os senadores, o deputado disse que, se a sabatina for feita e seu nome não for aprovado, seguirá atuando na Câmara e ponto final. Mais tarde, Bolsonaro deu posse ao novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, no Palácio do Planalto. O economista foi escolhido no mês passado para presidir o banco no lugar de Joaquim Levy, que pediu demissão após Bolsonaro falar que ele estava com a cabeça a prêmio. O presidente relembrou que Montezano morava no mesmo condomínio da família, o que levou à amizade que tem desde jovem com Eduardo e Flávio Bolsonaro.
Durante o evento, ele se emocionou ao chamar um sobrinho ao palco que, junto a uma comitiva da Polícia Militar de Goiás, convidou o presidente para participar da cerimônia de declaração de aspirante. Estes homens fardados, que arriscam a sua vida pela nossa vida, pelo nosso patrimônio, merecem mais do que respeito, merecem a continência do presidente da República. A defesa de Jair Bolsonaro não recorreu da decisão da Justiça Federal que considerou inimputável Adélio Bispo de Oliveira, agressor do presidente, em ato de campanha do então candidato em Minas. Adélio Bispo foi diagnosticado com um transtorno delirante persistente e, por isso, não pode ser condenado. Como nem defesa nem Ministério Público recorreram, todos os recursos foram esgotados. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Na campanha presidencial, Jair Bolsonaro disse coisas que atraíram muitos eleitores. Numa fase marcada pela prisão de Lula, ele ofereceu a ética. No instante em que Michel Temer comprava com verbas e cargos o congelamento de denúncias criminais no Congresso, o capitão ressuscitou uma palavra fora de moda: meritocracia. No exercício da presidência, Bolsonaro pratica o oposto do que disse. Bolsonaro condicionou as nomeações políticas para o segundo escalão à qualificação dos indicados. Criou, por decreto, um tal de banco de talentos. Recebeu 75 indicações partidárias. Ainda não nomeou ninguém. De repente, ele informa ao país que indicará o filho Eduardo Bolsonaro para o comando da Embaixada do Brasil em Washington, um posto para o qual o 03 não está qualificado. O presidente levou para o Ministério da Justiça o juiz da Lava Jato. Não fosse pelo Congresso, teria transferido para Sérgio Moro o controle do COAF. Subitamente, Bolsonaro passou a chamar de perseguição política a investigação em que o Ministério Público do Rio de Janeiro apura o que o primogênito Flávio Bolsonaro fez no verão passado. Num esforço que aproxima os Bolsonaro ao que há de mais triste na política, o 01 foi ao Supremo para barrar uma investigação que nasceu de relatórios do COAF. Obteve do ministro Dias Toffoli, em plenas férias do Judiciário, uma decisão que deve barrar investigações sobre lavagem de dinheiro em todo o país. A filiocracia que se estabeleceu sob Jair Bolsonaro vai deixando o presidente sem nexo. Boa noite. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, afirmou hoje que a casa aprovará regras para a aposentadoria de servidores de estados e municípios que ficaram de fora do texto base da reforma da Previdência. Durante a entrevista, Bezerra explicou que a reinclusão será feita através de uma PEC. Ele estima que o texto será aprovado no Senado em 2 turnos até o dia 20 de setembro. O texto base da reforma da Previdência foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, mas ainda precisa passar pelo segundo turno, que deverá acontecer entre os dias 6 e 8 de agosto. Só então o texto seguirá para análise da CCJ do Senado e, em seguida, para o plenário, onde precisa de pelo menos 49 votos favoráveis. Relatório da ONU mostra que o número de mortes relacionadas à AIDS caiu 33% em quase uma década. Em 2010, 1.200.000 pessoas morreram no mundo por complicações provocadas pelo vírus. Em 2018, esse número caiu para 770 mil. A Organização das Nações Unidas alerta, no entanto, que está havendo uma estagnação nos esforços mundiais para erradicar a doença, que sofre com a redução do financiamento. Enquanto há avanços no tratamento no sul e no leste da África, continente mais afetado pela doença, em outras partes do mundo, alguns indicadores são preocupantes. Nos últimos 8 anos, o número de novas infecções disparou no leste da Europa e na Ásia Central, o que fez aumentar também o número de mortes em consequência da AIDS nessas regiões. No Oriente Médio e Norte da África, o número de óbitos cresceu 9%. Hoje, o paulistano acordou com chuva e frio devido à chegada de uma frente fria.
e ela deve continuar por aqui nos próximos dias. Mas, segundo os meteorologistas, não teremos recordes de frio como na primeira semana de julho. Vamos ver agora a previsão completa para todo o Brasil. A quarta-feira será de tempo firme na maior parte do país. Por causa do céu aberto e com a chegada de uma nova massa de ar polar, a possibilidade de geada no sul do Brasil continua. Previsão de pancadas de chuva, principalmente à tarde, na maior parte da região norte. E chove fraco amanhã no litoral do sudeste e também do nordeste. Vamos ver agora como fica o tempo em algumas capitais. Em Curitiba, pode gear pela manhã, com mínima de 4 e máxima de 14 graus. Em Brasília, tempo firme com ar bastante seco e calor de 30 graus. Em Belo Horizonte, máxima de 25. E em Natal, pode chover à tarde e também à noite, com máxima também de 30 graus. Em São Paulo, os termômetros despencam em todo o estado. E há previsão de chuva no litoral. Nas outras áreas, tempo firme. No centro-oeste paulista, a máxima amanhã não deve passar dos 25 graus em Votuporanga. Faz 22 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, máximas de 21 graus em Araraquara e de 24 em Franca. E no litoral, tempo chuvoso, com máxima de apenas 19 graus em Santos e de 21 em Caraguatatuba. Para a capital, o friozinho continua nos próximos dias, principalmente durante as madrugadas. Amanhã, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove mais. Mínima de 9 e máxima de 17 graus. Na quinta, as nuvens diminuem. A máxima pode chegar aos 19. E na sexta, tempo firme, com máxima de 21 graus. Com a chegada dessa frente fria, a Prefeitura de São Paulo reforçou a operação Baixas Temperaturas para ampliar o atendimento à população em situação de rua. A repórter Sabrina Pires está no centro da cidade e tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Muito frio por aí? Não fica aí, né, velho? Não fica aí não, né, velho? Laerte, faz muito frio por aqui, olha. Os termômetros de rua mostram 13 graus, mas eu posso te garantir que a sensação térmica é bem mais baixa. E, inclusive, a madrugada deve ficar pior ainda, com ventos fortes, essa previsão também de 80 km por hora, esses ventos, e com as temperaturas baixas. Nós andamos aqui pelo centro antes de chegar nesse ponto e a gente encontrou muita gente em situação de rua, muitas barracas, cobertores espalhados, e por isso a Prefeitura reforça esse acolhimento nessa madrugada. Então, alguns números são 272 vagas emergenciais em 5 lugares diferentes, um espaço próprio da Prefeitura no bairro de Casa Verde, na Zona Norte, e também mais 4 clubes municipais que estão adaptados com alojamento e também com refeitório. Além disso, vai ter mais gente na rua tentando convencer essas pessoas a irem para os abrigos, porque não é obrigatório essa ida, eles podem continuar na calçada. Então, normalmente são 30 agentes fazendo esse trabalho, nessa madrugada, cerca de 50 pessoas. Além disso, 4 ônibus, são mais veículos para transportar essas pessoas. Então, serão 4 ônibus em diferentes pontos, um na Sé, um na Moca, outro em Santo Amaro e também em Santana. E como eu disse, como não é obrigatório sair da rua e ir para um albergue, tem um trabalho paralelo de distribuição de cobertores. Nesse inverno, a Prefeitura já distribuiu cerca de 2.000 cobertores e nessa noite serão 20 equipes fazendo essa distribuição de cobertores e também de água com o apoio da Guarda Civil Metropolitana. Além disso, 5 equipes de saúde. Pelo menos 7 pessoas morreram em todo o estado nesse inverno com suspeita de hipotermia. Teriam morrido de frio. Para evitar essa situação, então, o reforço das equipes de saúde. Lembrando que quem quiser acionar esse serviço da Prefeitura pode ligar no telefone 156 durante toda a noite. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Um vídeo emocionante registrou uma baleia jubarte ao lado de seu filhote, nadando nas águas tranquilas de Ilhabela, no litoral paulista.
As imagens feitas com drone mostram a fêmea com o bebê jubarte no litoral de São Sebastião, em São Paulo, no dia 14 de julho. Esse foi o primeiro registro da temporada. Pesquisadores têm verificado um aumento das baleias da espécie na região sul de Ilhabela. Estudos ainda vão dizer exatamente o que deve ter influenciado esse movimento. Desde o início do mês passado, foram registradas 360 imagens das jubartes no ponto fixo do arquipélago, uma média de mais de 2 visualizações por hora. E o crescimento populacional desses animais acontece devido ao fim da caça comercial e graças aos trabalhos de conservação e estudos. O filhote que aparece no vídeo ainda não tem nome, mas a equipe de especialistas que trabalha na região pretende batizá-lo com a ajuda da população local. E uma pesquisadora foi surpreendida por uma água-viva gigante enquanto mergulhava no Reino Unido. A bióloga Lizzie Daly mergulhava na costa da Cornualha, no sul do Reino Unido, quando uma água-viva gigante apareceu e nadou ao seu lado por cerca de 1 hora. Essa é uma espécie chamada água-viva barril, que costuma ter mais de 1 metro de comprimento e pode pesar até 25 quilos. Mas a que acompanhou a pesquisadora é maior, com pelo menos 35 quilos. Apesar do tamanho, esse tipo de quinidário não oferece perigo ao ser humano, diferente de outros até menores que podem causar queimaduras na pele. Daly descreveu o encontro como sereno e aterrorizante. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 3,76 na venda, alta de 0,35%. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 fechou o pregão estável aos 103.775 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Na posse hoje do novo presidente, ficou claro que o alinhamento entre o governo e o BNDES impõe desafios complicados para essa nova gestão com Montezano à frente. Mais um que vem com a missão de desvendar a chamada Caixa Preta. Vamos ver o que mais tem para ser desvendado, além dos valores dos empréstimos feitos para obras em países como Cuba e Angola, já publicados, as poucas garantias exigidas e as condições desses empréstimos no que se refere a custos. Diretores do BNDES foram investigados sem que se detectasse atuação irregular. Responsáveis do lado do governo estão respondendo na Justiça, como Luciano Coutinho, que presidiu o banco, e Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda. Mas como é uma promessa de campanha do presidente, Montezano também será cobrado pelos mistérios da tal Caixa Preta. Para o Ministério da Economia, uma das prioridades, no entanto, será a devolução de recursos provenientes das pedaladas fiscais que acabaram derrubando Dilma Rousseff. Recursos que o BNDES ficou devendo para o Tesouro por repasses que recebeu para executar a política de favorecimento não só de países alinhados politicamente, mas também dos campeões nacionais hoje envolvidos em processos judiciais, como a JBS e a Ike Batista, além de empreiteiras. Para isso, o banco deve acelerar a venda de ações no âmbito das participações do BNDESPAR, o que, além de receita, vai viabilizar uma diminuição do tamanho do próprio BNDES. Nas estimativas do mercado, essas operações com ações podem render mais de 100 bilhões de reais. Também se espera que o BNDES dê suporte a programas de infraestrutura, como na área de saneamento, além de oferecer crédito com custo menor que do setor privado, para ajudar a alavancar a retomada dos investimentos no país. O novo presidente tem experiência na área financeira e já trabalhava no planejamento de privatizações no próprio governo. Mas com toda a pressão que o BNDES vem sofrendo, desde que foi identificado o papel dele como braço financeiro do governo em um sentido menos nobre, o BNDES perdeu a identidade e o foco, o que pode comprometer agora uma atuação mais eficiente. Falta um projeto melhor definido para o BNDES. Laerte. E lembramos que a Denise volta logo mais com o Debate do Dia, hoje com um tema sobre a polarização de movimentos políticos, também das redes sociais e de eleitores. Agora, nosso giro pelo mundo. O Partido Democrata ameaça pedir o impeachment do presidente americano Donald Trump após ofensas racistas feitas por ele em uma rede social. Um grupo de deputadas democratas de origem estrangeira, alvo de críticas do presidente Trump no último fim de semana, ameaçou levar para votação no Congresso uma moção de repúdio contra ele. Uma delas, Ilhan Omar, de origem somali, pediu a abertura de um processo de impeachment contra o presidente.
Trump continuou o bate-boca pelas redes sociais, chamando a presidente da Câmara, a também democrata Nancy Pelosi, de racista após ela sair em defesa das deputadas, dizendo que Donald Trump quer uma América branca sem influência estrangeira. O líder americano também disse que se elas odeiam os Estados Unidos, se não estão felizes, podem ir embora. Tudo começou no domingo, quando Trump atacou as deputadas que são contra a sua política anti-imigração, dizendo que elas deveriam voltar e ajudar a consertar os lugares totalmente quebrados e infestados de crime de onde vieram. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, teria se unido a hackers russos para atrapalhar a eleição presidencial americana de 2016, que culminou na vitória de Donald Trump. Foi o que revelou uma reportagem do canal americano CNN, que teve acesso a documentos de uma empresa privada de segurança contratada pelo governo equatoriano. O ativista viveu por 7 anos na Embaixada do Equador, em Londres. Enquanto esteve refugiado na Embaixada Equatoriana, Julian Assange transformou o local em um verdadeiro QG, instalando computadores e equipamentos de rede de alta tecnologia para facilitar a transferência de grandes quantidades de dados, além de se reunir dezenas de vezes com autoridades russas e hackers, alguns meses antes das eleições. A empresa de segurança da embaixada teria relatado que fez uma avaliação das alianças políticas de Assange e concluído que não havia dúvidas sobre a existência de provas de que o ativista teria laços com agências de inteligência russas. A informação reforça a tese de que o Wikileaks participou de uma interferência de Moscou nas eleições americanas de 2016, feita pelo procurador especial dos Estados Unidos, Robert Mueller, que investigou também uma ligação de Trump com os russos para derrotar a candidata democrata Hillary Clinton. Na época, o Wikileaks publicou mais de 20 mil arquivos internos do Comitê Nacional Democrata. Julian Assange nega que já tenha trabalhado para o governo russo. Alega que sua fonte de vazamento de informações é alguém de fora e que, se tivesse recebido material contra Donald Trump, também teria divulgado. Atualmente, Assange está preso em Londres e aguarda julgamento de extradição para os Estados Unidos, que o acusam de espionagem. Milhares de pessoas protestam desde ontem em Porto Rico, no Caribe, pedindo a renúncia do governador Ricardo Rosselló. Um site jornalístico divulgou mensagens privadas do governador, nas quais ele faz piadas e ofende colegas políticos e também artistas. O site Centro de Periodismo Investigativo publicou 889 páginas de conversas pessoais de Rosselló com outros políticos, feitas através do aplicativo Telegram. Nas mensagens, o governador compartilha memes, faz piadas e xingamentos sexuais contra jornalistas e colegas de trabalho. Há frases também em que ele deprecia mulheres e obesos. Em uma delas, Rosselló ataca a sexualidade do cantor Rick Martin, que é porto-riquenho e homossexual assumido. O artista se pronunciou em suas redes sociais após o vazamento, dizendo que o governador deveria deixar o cargo e que sua expressão mostra um caráter e personalidade intolerante, arrogante, prepotente, homofóbico, machista e violento. O governador pediu desculpas publicamente, mas o escândalo foi a gota d'água para a população de Porto Rico, já que Ricardo Rosselló enfrenta acusações de corrupção, além de ter sido muito criticado por sua falta de ação após a passagem do furacão Maria, 2 anos atrás, que deixou 4.000 mortos no país. E na França, manifestantes foram responsáveis pela renúncia do ministro do Meio Ambiente após um site divulgar que o político levava uma vida de luxo às custas de dinheiro público. O ministro François de Rugy pediu demissão hoje, dizendo ser vítima de um linchamento midiático. Segundo matéria do site jornalístico Mediapart, o ministro do Meio Ambiente francês deu vários jantares luxuosos com lagosta e champanhe para amigos em sua residência oficial entre 2017 e 2018, quando era presidente da Assembleia Nacional.
tudo pago pelo Estado. Além disso, ele teria realizado reformas em seu apartamento no valor de 63 mil euros, cerca de 265 mil reais, também utilizando dinheiro público. O afastamento do ministro seria uma tática do partido do presidente Emmanuel Macron, que teme que o escândalo reforce as críticas de quem acusa o líder francês de ser o presidente dos ricos. As fortes chuvas do período de monções que atingem a Índia, o Nepal e Bangladesh deixaram mais de 100 mortos e milhões de desalojados. Os estragos causados pelas inundações nos países do sul asiático deixaram cerca de 100 mortos e mais de 4 milhões de pessoas desalojadas. Na Índia, os estados mais atingidos foram de Bihar e Assam, no norte e nordeste do país. As chuvas provocaram pelo menos 50 mortes e milhões foram afetados. Rodovias e ferrovias ficaram submersas e autoridades decretaram alerta vermelho. O Nepal foi a área mais atingida e é onde se concentra a maioria das vítimas. 67 pessoas foram mortas pelas fortes chuvas. O nível da água começou a baixar, mas as autoridades de saúde emitiram alertas para o risco de epidemias. Já em Bangladesh, mais de 190 mil pessoas ficaram desabrigadas. Até agora, foram contabilizadas 34 mortes. As enchentes no sul da Ásia provocam deslocamentos e mortes em massa anualmente. A temporada de monções está no início e deve se intensificar nas próximas semanas. Agora, o futebol. Pois é, amanhã tem duelo nas quartas de final pela Copa do Brasil. Palmeiras e Inter se confrontam no jogo de volta em Porto Alegre. O Verdão será recebido no Beira-Rio e promete reforço máximo entre os titulares. Aos poucos, Ramírez vai buscando a melhor forma física. Depois de um bom tempo sem atuar na China, o volante tem trabalho duro para buscar uma vaga entre os titulares no estrelado time de Felipão. A adaptação vai depender do meu trabalho. Aí eu tô me esforçando realmente. Ainda não joguei nenhuma partida, espero jogar para realmente me adaptar. Eu acho que a disputa ali dentro, ela existe. São jogadores de muita qualidade. Chego respeitando a todos. Vou buscar meu espaço dentro de campo, trabalhando. Felipe Melo e Bruno Henrique são apenas um dos concorrentes diretos por esta vaga. Ambos, aliás, devem retornar ao time titular na decisão da vaga da Copa do Brasil contra o Inter no Beira-Rio. Lucas Lima e a dupla de zaga com Luan e Gomes também devem ser as novidades. O Palmeiras vai começar uma verdadeira maratona de viagens. Começa por Porto Alegre, depois Fortaleza e na sequência não tem descanso não. Viagem direto para a Argentina. Ao todo, serão mais de 10 mil quilômetros viajando pelo continente. Nós estamos em 3 competições, gente. Nós temos que saber administrar as 3 competições. Quem joga uma competição é diferente. Então, quando vamos ser eliminados na quarta-feira, tenho 2. Eu tenho uma. Com uma, tu administra de outra forma. E a seguir, no debate do dia com Denise Campos de Toledo, a polarização de movimentos políticos das redes sociais e de eleitores. A gente volta já já. Terça-feira tem delícia na certa. Um escondidinho de mandioquinha com um recheio super especial de ragu de linguiça. De acompanhamento, ainda tem esse drink super especial, um coquetel de frutas. Cozinha Amiga, nesta terça, 10 da noite. Assistir a TV Gazeta pelo aplicativo Tá Com Tudo. Tá com tudo nas suas mãos e tá com tudo ver e rever seus programas favoritos. Tá Com Tudo ter mais de 5 mil receitas, tudo a um clique. Tá Com Tudo não pagar nada. Tudo de graça? De graça. Tudo? Tá achando que você vai pagar? Na faixa. É tudo grátis. Todo conteúdo, a toda hora e em todo lugar. É rápido e fácil baixar o aplicativo da TV Gazeta. Faça o download que está disponível aí no seu celular ou no seu tablet. Depois, é só escolher o que quer curtir.
Tem seus programas favoritos para assistir ao vivo ou quando quiser. Mais de 5.000 receitas e ainda conteúdo exclusivo. Baixe, assista, divirta-se. Tá com o aplicativo da TV Gazeta? Tá com tudo. Atenção! O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida por gotículas da tosse, espirro e até mesmo pela fala. A maneira mais eficaz de combater o sarampo é através da vacina, que está disponível durante o ano inteiro em todos os postos de saúde. E não importa a sua idade, proteja-se, fique atento, fique saudável. Nesta quarta, eu completo 75 anos de idade. E para minha alegria, a gente comemora juntinho, de um jeito muito especial aqui no Todo Seu. Fica comigo, vai. Agora, o que será que o número 75 vai influenciar na minha vida? E para você que está aí, que gosta de numerologia, tem alguma coisa para dizer? Quem revela tudo para a gente é a minha amiga queridíssima Aparecida Liberato. E tem um bate-papo maravilhoso com Juca de Oliveira e com toda certeza você vai adorar. Vai ter muito mais na nossa festa. E eu te espero no Todo Seu, nesta quarta, 13h30. Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre a polarização que nós continuamos vendo nos movimentos sociais, nas redes sociais, entre eleitores e até movimentos de direita e partidos. Eu converso aqui com Gil Diniz, que é deputado estadual pelo PSL, é líder do partido na Assembleia aqui em São Paulo, e Arthur Duval, deputado estadual do DEM de São Paulo, integrante do MBL e criador do canal do YouTube Mamãe Falei. Uma boa noite aos dois. Boa noite. E eu vou começar falando com o Arthur, que ele sentiu exatamente essa polarização do lado da direita nas últimas manifestações. Vocês não participaram das manifestações anteriores, o MBL, depois subiram até hashtag aí MBL traidor. Né? Houve, inclusive, manifestações físicas contra vocês na participação aí da última manifestação. Eu queria saber como é que você vê essa situação, porque houve um alinhamento muito grande dos vários movimentos na época das eleições, na época do impeachment. Hoje não é um movimento conjunto, né? Na verdade, sim, eu sempre vi a direita como uma direita heterogênea. A gente não surgiu do mesmo lugar, a gente não tem exatamente as mesmas ideias, né? Eu e o Gil mesmo, a gente discorda bastante, muito na campanha, a gente mostrou bastante as nossas discordâncias, mas isso não impede que a gente trabalhe junto em prol daquilo que a gente concorda. O que eu vejo, infelizmente, é uma polarização muitas vezes, desculpa a palavra, mas até uma polarização um pouco burra, né? De alguns setores, justamente ali querendo de qualquer forma buscar o protagonismo de uma defesa. Eu defendo melhor a Lava Jato, eu faço melhor aquilo, e eu acho que não é o momento. Eu acho que hoje nós temos de fato um presidente de direita no Brasil, então eu acho que a gente tem que mostrar justamente que nós estamos juntos ali para colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita, que é a reforma política, é a reforma tributária, é finalmente a reforma da Previdência, que eu e o Gil concordamos muito nisso. Então eu acho que a busca do protagonismo, brigando com os seus parceiros, não é algo muito inteligente nesse momento. Eu veria isso de uma forma um pouco mais inteligente, unindo isso. Mas às vezes tem algumas divergências em pauta também. E Gil Diniz, você tem deixado sempre muito claro que você está fechado com o Bolsonaro e com os filhos dele, né? Não, exatamente, né? E só acrescentando o que o Arthur falou, realmente a gente tem que pensar no que nos une e deixar um pouco para trás as nossas diferenças. Agora, as manifestações contra o MBL, a gente precisa lembrar que começaram justamente por conta da agressividade que alguns integrantes do MBL, não sua totalidade, colocaram contra os manifestantes que vieram para o dia 26. Então houve ali uma reação, realmente, né, o DNA de alguns movimentos, mesmo de direita, é diferente, tem a galera mais liberal, tem o pessoal mais conservador, mas a gente nesse momento está focado nas reformas tão necessárias para o
para o país. Agora, tem pautas únicas que unem muito a direita, os políticos têm uma posição mais liberal. Agora, a gente vê algumas divergências e eu queria colocar, por exemplo, a possibilidade de o presidente indicar o filho dele para a embaixada. Isso gerou críticas de modo geral, ele atribuiu muito à mídia, mas a gente viu que apoiadores dele foram contra, inclusive do próprio partido, do seu partido. Como é que você vê essa situação especificamente? Eu acho até normal a população agora está acostumada a participar da vida política, né, e até ativamente via rede social. E a crítica que eu vi, na verdade, não é uma crítica, é porque o nosso pessoal entende que o Eduardo é extremamente importante para a política nacional. Em São Paulo, no Congresso Nacional, liderando ali as reformas, não que ele não seja importante, não que ele não vá fazer um bom trabalho na embaixada, se caso for indicado, né, e vá lá para a embaixada dos Estados Unidos, mas essa crítica foi, na verdade, os eleitores dele, teve mais de 1.800.000 votos aí na última eleição, falando, olha, Eduardo, você é importante aqui para a política nacional, aqui no Brasil. Então, mais nesse sentido, mas eu acredito que tanto aqui no Brasil quanto lá na embaixada ele vai fazer um bom trabalho. Arthur, você concorda? Não, nesse ponto eu discordo bastante. Na verdade, as críticas que eu vejo não são só dos seus eleitores dizendo, não, Eduardo, fica aqui que você é bom onde a gente escolheu você para ficar. Justamente o contrário. O que eu vejo é críticas gerais, inclusive pessoas que não são eleitores do Bolsonaro. Eu, pessoalmente, não sou um eleitor do Eduardo Bolsonaro. Lembrando que ele é deputado federal, eu me candidatei a deputado estadual e a minha dupla foi o Kim Kataguiri. Não sou eleitor dele, mas critico não só pelo importante papel que ele tem, inclusive, aqui em São Paulo, mas pela falta de preparo mesmo. Eu acho que as críticas foram nesse sentido, eu reforço essas críticas. Não acho que o Eduardo Bolsonaro seja preparado para esse cargo. Não é a questão do inglês dele, que ele fala que é bom e não é a questão dele ter uma experiência lá fora, fritando hambúrguer, etc., que eu acho que é um trabalho muito nobre, inclusive. Não acho que isso é suficiente para ele ser indicado. E mais do que isso, eu acho que nós temos um outro problema aqui. Quando o presidente indica o seu próprio filho para a principal embaixada do país no exterior, eu acho que a gente tem ali um quê de nepotismo. Então, eu não vejo isso com bons olhos, eu acho que isso é de fato dar munição para o inimigo. Isso é de fato você, às vezes, fortalecer narrativas de pessoas que estão contra o país, né? Às vezes do lado da esquerda, ali, contra coisas que a gente luta junto. Então, eu acho que foi um passo em falso, mas não vejo isso também como um enorme problema. Eu acho que foi um passo em falso e espero que o governo retroaja nesse sentido. Gil, você é amigo dele, né? Do Eduardo? Isso. Sim, é meu padrinho político aqui em São Paulo, tanto ele quanto a família Bolsonaro, né, o presidente Jair Bolsonaro, e discordo do Arthur. Mas que bom que pessoas como ele estão preocupadas agora com as indicações, né, de embaixadores. Você que nos assiste em casa, sabe qual foi o último embaixador do Brasil nos Estados Unidos? A população, como eu falei, que bom que está participando agora politicamente. E acredito Mas sim eram que indicações que não geravam tanta turbulência. Era o embaixador Sérgio Amaral, que tem muita experiência nessa área. Sim, não, mas eu falo pela população, eu digo pela população em si. É, porque gerou polêmica também, né? Não, claro que As pessoas acabam prestando mais atenção nisso. Claro, mas a gente tem que separar, claro, ele é filho do presidente, mas participou ativamente da eleição também do presidente. E ele é um deputado federal, ele é um agente político também. O Arthur aqui, ele mistura, né, essa questão do, olha, é o filho do Jair Bolsonaro, é o filho do presidente do país. Não, ele é um deputado federal extremamente importante, que tem boas relações, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo, já mostrou isso. E o próprio Trump sinalizou... Mas ele não tem carreira como diplomata. Não, mas não precisa, né? Não é um critério, não precisa, mas não determinante. Não tendo a carreira e ele sendo filho do presidente ainda, você não acha que nem soa estranho? Pode ser criticado, não tem problema nenhum a crítica em si. Se for indicado, vai ser sabatinado no Senado, vai ter agora, o Congresso agora resolveu realmente, né, fazer o seu papel, e que bom que o faça, vai ser sabatinado e sendo aprovado, acho sim que ele tem o devido preparo e vai exercer muito bem esse papel e tem a confiança de todo o governo. Agora, Gil, como é que fica a unidade do seu partido? Porque a gente vê críticas que vêm de integrantes do seu partido, como é o caso do deputado federal Alexandre Frota, que já criticou você em algumas ocasiões. Como é que você vê essa divisão? A própria Janaína Pascoal também foi criticada, como aconteceu com o MBL, na primeira manifestação em que ela não quis participar, porque se defendia, por exemplo, o fechamento do Supremo. Olha, o Arthur, a Janaína também, algumas pessoas disseram que havia essa pauta, né, de fechamento do Congresso Nacional. Eu, particularmente, não vi nenhum movimento que tivesse alguma expressividade defendendo o fechamento. Pelo contrário, defendia a reforma da Previdência, o pacote anticrime do Moro. E realmente, não tem, no PSL a gente pelo menos tem a liberdade de pensamento. Inclusive colocando ali as críticas. O Alexandre Frota, ele me apelidou de Louro José do Eduardo Bolsonaro. Gosto muito do Louro José, acho que
Acho muito bom, obrigado, Frota, pelo apelido. A gente está se acertando. O PSL foi uma sigla partidária que deu certo. Agora a gente tenta caminhar aí para dar uma estrutura para o partido, até mesmo para disputar as eleições no próximo ano. E vamos disputar aí a eleição para a Prefeitura de São Paulo contra o Arthur aqui. Vamos ver, cara, estamos em caminho. Vão sair candidatos daqui por acaso? Olha, eu tenho essa pretensão, tenho essa ambição, né? Eu tenho que resolver ainda a minha questão partidária, sem querer fazer o advogado do Gil aqui, mas assim, no caso do exemplo que você deu, justamente de Alexandre Frota, eu acho que assim, independente da crítica que a gente possa ter ao Eduardo Embaixador, ele, isso, aquilo, eu acho que o Gil aqui está num nível extremamente superior ao do Alexandre Frota. Eu acho que a gente não cabe aqui a nós nos unirmos para ficar falando mal de um deputado ou de outro, mas quando a crítica vem do Alexandre Frota, eu acho que já vem um negócio ali completamente bizarro. Eu acho que o nível está muito abaixo, eu acho que nem deveria se preocupar com isso, não se atinja com isso. Eu acho que o nível está muito abaixo, mas em relação à prefeitura, tenho ambição sim, espero poder disputar esse cargo. Vamos ver se a gente vai conseguir a legenda. O meu desafio agora é justamente o desafio partidário. Agora, Gil, você também descarta essa possibilidade. Você veio a ser candidato, mas tem Joyce Hasselmann na frente. Olha, me perguntaram dias atrás se ano que vem eu posso ser candidato. Eu respondi que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu estava entregando cartas na periferia de São Paulo e hoje lidero a maior bancada na Assembleia Legislativa. Aí falaram do apoio que o Bolsonaro pode ter a Joyce. Eu falei, olha, eu sei do apoio que eu tenho dele. Não é nada definido no partido, a gente sabe que ela tem a pretensão também. Não é unanimidade dentro do PSL, mas vamos trabalhar. E meu nome está à disposição. Se o presidente achar que vale a pena lançar um candidato aqui em São Paulo com o meu perfil, estou à disposição do presidente. Caso decidam que saia a Joyce, o PSL com certeza vai apoiá-la aí. Mas é uma vaga aí que está em aberto. Mas o PSL terá candidato e vai disputar com o Arthur Duval aqui no ano que vem. E vai disputar também com o candidato do PSDB, que nós temos o governador e a prefeitura com o PSDB. A gente tenta tomar cuidado para que o candidato do PSL não seja um candidato apoiado pelo PSDB. A gente tem esse cuidado também. Bruno Covas conseguiu a façanha de estar no mesmo nível do Fernando Haddad, ou pior ainda, andando muito pela periferia, crescendo na periferia de São Paulo. Péssima gestão. Na rua ali da Assembleia, Arthur, se você for ver, está toda esburacada. A rua em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo. Imagina lá em São Mateus, onde eu cresci. Então, a gente vai polarizar sim com o PSDB. Estamos sendo muito críticos ao PSDB dentro da Assembleia. O Arthur fez o principal discurso na Assembleia nesse ano, foi do Arthur, onde ele colocou ali o dedo na ferida, apontou ali alguns deputados, inclusive do PSDB, que receberam doações de campanha. Preciso lembrar, lícitas, de alguns fiscais ali. E eu mesmo fiz uma denúncia ao MP, falando ali do presidente da Assembleia, o Cauê Macris, novamente, doações lícitas, a gente não pode fazer alguma ilação quanto à regularidade, mas a gente está atuando nesse sentido, de polarizar ao PSDB. Antes de encerrar, eu quero saber do Arthur, porque o seu partido no âmbito federal pode apoiar João Dória, por exemplo, para a presidência. Sim. Já na próxima. Rodrigo Maia tem falado dessa possibilidade. Como fica em São Paulo a situação? Bom, na verdade, assim, eu não tenho nenhum alinhamento, isso não é segredo para ninguém, eu não tenho nenhum alinhamento ideológico com o meu partido. Eu mesmo não saberia dizer qual que é o alinhamento ideológico do DEM, né? Eu, sinceramente, usei a sigla para me eleger, somente isso. E muitas pessoas até me perguntam por que eu não saí pelo próprio PSL, né? E a minha resposta é sempre a mesma, porque eu quero justamente manter sempre esse ar de independência. Eu não quero de maneira nenhuma estar à disposição ou não do presidente da República, seja ele quem for. Eu tenho uma posição completamente independente, tenho as minhas ideias completamente independentes daquilo que é feito em âmbito federal. E também me perguntam muito sobre o Partido Novo, que para mim é o melhor partido do Brasil hoje, é um partido maravilhoso, só que tem algumas diferenças estratégicas ali em termos eleitorais de como se posicionar, de como fazer acontecer. Então, eu sinceramente não tenho a menor pretensão de estar alinhado ideologicamente com o DEM, e se o apoio do DEM já está se concretizando agora, eu acho muito cedo para a gente dizer, porque o DEM mesmo, antes das eleições presidenciais, chegou a ensaiar apoiar Ciro Gomes, né? Então, assim, para mim, não tem nenhuma coerência nisso. Eu, sinceramente, não tenho nenhum tipo de ligação ali de apoio com o partido, vou apoiar aquele que eu achar melhor. Bom, eu agradeço muito a participação dos dois, o Gil Diniz, que é deputado estadual PSL, que é líder do partido na Assembleia aqui em São Paulo, e Arthur Duval, deputado estadual do DEM de São Paulo, integrante do MBL e do canal de YouTube Mamãe Falei. Muito obrigada aos dois, uma boa noite. Laerte, Luciana. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser revista no site do Jornal da Gazeta e no aplicativo da TV Gazeta, que pode ser baixado pelo Google Play e o App Store. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite.
Ótima noite para você, até amanhã. Boa noite.